Então, no ocultismo, na Wicca e nas religiões babilônicas, nós temos um calendário diferente. Eles têm o ano dividido em 8 grandes festas. Uma delas seria o Natal. Então, outro ponto importante da gente dizer é que essas filosofias pagãs, elas formam a base para o culto dos Illuminatis hoje. E ela indica a importância desse sol como símbolo dessa divindade satânica. Então, por que até hoje, nas sociedades secretas, você tem adoração ao sol e adoração à lua? Se você entrar numa loja maçônica, o que você vai ver em todas as paredes de fundo de uma loja maçônica? O olho que tudo vê, o sol e a lua. Então por que isso ainda está presente nas sociedades secretas? É a falsa religião que nasceu com Semíramis e Tamuz e Nimrod e que vai até o final dos tempos. Você vai para o livro de Apocalipse e você vê que a Babilônia está lá também. Porque os seres humanos morrem, mas principados e potestades não. Então os mesmos principados e potestades que estavam lá, eles continuam agindo hoje. Mas por que essas potestades, por que eles através de... Por que não a imagem deles e sim lua e sol e outras coisas? Porque seria muito mais fácil para você convencer alguém a adorar uma entidade com uma imagem bonita, bela, usando coisas que remetem ao Criador, à natureza, do que você botar um demônio com chifre e um tridente e falar me adore. Entendi. Não, e depois muito mais seguinte, fácil eu chegar para você como um anjo de luz do que eu chegar como um ser todo deformado. O sol ele é fundamental para a vida. Não é? A lua também. Ela controla marés. O sol ele traz o poder do calor, da fotossíntese. Os povos vão observando e ao longo do tempo eles percebem o valor disso. Então eles atribuem a eles a divindade e passam a acreditar que são eles os senhores da vida. E isso é uma coisa que sempre Israel lutou. Sempre lutou com esse sincretismo das nações em volta que entravam na cultura judaica e muitas vezes eles eram levados para os exílios, por conta dessa idolatria. Agora, o que o Rina falou é fundamental, porque de fato existe um principado. Isso é uma questão espiritual poderosíssima. E quanto mais nós nos aproximarmos do final dos tempos, essas coisas vão voltar. Os New Agers, eu fui um dos primeiros a falar sobre Nova Era no Brasil, eles estão trazendo de volta os deuses antigos. Foi a primeira vez que eu te escutei, eu era meninão, escutei uma fitinha da Nova Era que corria, você falando que estava na Praça da Sete, um espírito de adivinhação, você repreendeu, o cara não conseguiu adivinhar mais nada. Deus me tirou de um lugar e me fez ver um espírito de adivinhação, eu falei, o que é isso? Eu acho que eu já contei isso aqui. Quando eu entrei dentro de porque o espírito falou, entra nessa loja, e quando eu entrei lá, ele me levou para a área de New Age, eu nunca tinha ouvido falar. Eu li mais de 80 livros, aí eu descobri o que eles estavam fazendo. E o que eles estão fazendo é trazendo de volta essas divindades antigas, criando um sincretismo de uma forma que eles possam ganhar poder e autoridade no mundo espiritual quando se aproxima o mundo do fim. Porque quanto mais nós nos aproximarmos do fim, você vai ter uma explosão de avivamento, que é o que está acontecendo hoje, e de outro lado, você vai ter uma explosão dos espíritos de engano. Então, até a questão do Natal, Rina, hoje eles estão cada vez mais tirando Jesus e botando Papai Noel. Você não vê mais presépio. É difícil. Você não vê mais referências a Jesus. Então isso é uma tendência. O espírito do anticristo já está agindo sobre a terra e quanto mais ele puder fazer as pessoas se esquecerem de Jesus, ele vai trabalhar bastante para isso. Porém, voltando à questão do Natal, o Natal é um dos grandes exemplos do que acontece com esse sincretismo religioso. Ele moldou a igreja durante a sua história. Então, basicamente, a comemoração do Natal ela é um purê de batatas com as festas pagãs que antecederam o cristianismo. Como é que começa isso? Lá em 217 a.C., o exército romano havia sofrido uma baixa muito grande numa batalha e os romanos resolvem então fazer uma festa para levar a moral do exército, a moral do povo, e essa festa começou a se chamar Saturnália. Falei disso aqui. Era uma festa em que eles invocavam Saturno. E aí, 17 de dezembro de 2017 a.C.,
Roma passa a introduzir, então, esse festival destinado a alegrar o povo. Lembra? Tribunais fechavam, escolas fechavam, todo mundo saía para comemorar, campanhas militares, inclusive, eram interrompidas. E era esse tempo de boa vontade, de alegria, e aí começa a história de fazer visita um na casa do outro, começa a história dos banquetes, começa a história da troca de presentes. Onde é que nasceu isso? Na Saturnália. E aí essa festa começava dia 17, com o tempo ela foi se prolongando, terminando no dia 25 de dezembro. E aí a Saturnália se tornou a festa mais popular do Império Romano. Só que nessas festas que duravam 5 dias, o que acontecia? A ordem romana era subvertida, os escravizados tinham liberdade para celebrar, para festejar, os romanos trocavam os presentes, mas pior do que isso, essa festa envolvia orgias sexuais, essa festa ela envolvia outras práticas pecaminosas, inclusive a glutonaria. E aí no século IV depois de Jesus, o cristianismo europeu ele passa a adotar a festa de Saturnália como uma festa cristã com o objetivo de converter pagãos. Então os pagãos queriam continuar comemorando a Saturnália. Vamos contextualizar. Você quer continuar comemorando o carnaval. Então eu venho e digo, não, carnaval é uma festa nossa, a gente também celebra. Você pode aceitar Jesus e continuar celebrando o carnaval, fazendo as liturgias, do jeito que você quiser. Então isso aconteceu, o cristianismo já não era aquele inicial, puro, cheio do poder de Deus, da unção de Deus, que transformava as pessoas de dentro para fora. Então era mais um cristianismo político, e aí você vê essa necessidade de adesão por adesão, não adesão por pessoas que realmente quisessem ser discípulas de Jesus, não era aquele evangelho da igreja primitiva. E aí líderes cristãos conseguiam converter os pagãos ao cristianismo, porque eles iam continuar celebrando a Saturnália, eles iam continuar celebrando a carne, só que aí nisso eles começam a dizer que 25 de dezembro é o dia de Yeshua e tá tudo certo, é a mesma coisa. E por aí a gente percebe o quê? Que na igreja antiga, muitos dos nossos teólogos que fundamentaram todo o nosso pensamento cristão nos últimos séculos, eles foram contrários a Natal. Por isso que alguns pastores se agarram nisso. Por causa dessa origem pagã conhecida, os puritanos proibiram o Natal, a observância do Natal ela foi proibida, se tornou ilegal em Massachusetts entre 1659 e 1681. Então por aí você percebe que alguns dos nossos líderes, dos pais da igreja, já falavam sobre isso. Por quê? Porque eles entendiam esse sincretismo. Então nas festas celtas, a celebração do Natal é o Yule. O que é o Yule? É uma festa pagã que foi absorvida pela igreja cristã, e quando o catolicismo estava tentando se estabelecer na Europa. Eu posso citar alguns textos que eu pesquisei em sites de antigas religiões. Então você pega o oldreligion.com.br. O que eles falam sobre a celebração? Como é que a celebração precisa acontecer do Yule? Você vai ver que é igualzinha a nossa celebração do Natal. Coloque flores e frutos da época no altar. Se quiser, pode fazer uma árvore enfeitada, pois esta é a antiga tradição pagã, onde a árvore é sagrada e os meses do ano tinham nomes de árvores. Essa é a noite mais longa do ano, onde a deusa é referenciada como a mãe da criança prometida ou do Deus Sol, que nasceu para trazer luz ao mundo. Da mesma forma, apesar de todas as dificuldades, devemos sempre confiar em nossa própria luz interior. Medite sobre o Sol, sobre as energias ocultas que adormecem durante o inverno, não apenas na Terra, mas em nós mesmos. Pense no nascimento como início da vida, mas não pense no nascimento como início da vida, mas sim na sua continuação. Dê boas-vindas ao Deus Sol. Então isso aqui é um site atual de antigas religiões com instruções dessas religiões de como celebrar o Yule. É muito parecido com a celebração do Natal. Yule também não é o que vem de julho? Pode ser. Aí você pega a cavernadabruxa.com.br, site de bruxaria. A árvore de Natal decorada com bolas e uma estrela no topo é a antiga árvore que os pagãos decoravam nos tempos ancestrais com velas, comidas e bolas coloridas em cima com um pentagrama, o símbolo da bruxaria. As cores que devem ser usadas são vermelho, verde, dourado e branco. Parece que ele descreveu o nosso Natal. Uau. Então é o próprio Yule, eram os mesmos elementos que eles precisavam usar. Então você pega as coroas do Yule, essa sim eu tenho foto, dá para mostrar.
onde se iniciaram as guirlandas natalinas que nós colocamos nas nossas portas na semana de Natal. Elas simbolizam a roda do calendário babilônico. Então, no ocultismo, na Wicca e nas religiões babilônicas, nós temos um calendário diferente. Eles têm o ano dividido em 8 grandes festas. Uma delas seria o Natal. Então você pega para cada uma dessas festas do ocultismo, tem um paralelo que nós celebramos como cristianismo romano. Finados e entre muitas outras. Outro dia a gente pode voltar só para falar disso aqui. Mas como hoje é Natal, Natal seria uma dessas festas que os ocultistas celebram. E nós como cristãos celebramos absorvendo essa cultura, absorvendo essa disseminação dessa mensagem que durante os séculos foi penetrando o seio da igreja. Então era costume dos celtas colocar essas guirlandas nas portas. E como que elas começaram? Com os pentagramas. Pentagrama é claramente um símbolo do satanismo, um símbolo do ocultismo, um símbolo da feitiçaria. Aí você pega algo incrível também, porque eles dizem que era comum nesses festivais de solstícios, eles usarem nas festas de Yule a história de assar bolos com frutas cristalizadas para oferecer à deusa. Nossa. O que a gente come no Natal? Panetone. Por que a tradição do panetone? Quem que inventou a história do panetone? Eu nunca tinha ouvido essa pra mim. Então nas festas do Yule, nas festas deles, eles assavam bolos de frutas para oferecer à deusa. Isso está na Bíblia. Os próprios israelitas começaram a fazer isso. Para a Rainha do Céu. Exatamente, você sabe bem disso. Então esses bolos eram oferecidos à Rainha do Céu. Você pega lá Jeremias 7, 16, 18. As crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a Rainha do Céu. Quem é a Rainha do Céu? Semíramis, que está ligada a Tamusa, a Nimrod, a Lua, ao Sol. Para me provocar, para apresentarem ofertas de bebidas a outros deuses. Oséias 3:1. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passa. Bolos sagrados de uvas passas. E hoje em dia o pessoal coloca uva passa em tudo. E o que a gente come no Natal? O que é o panetone? Aí você pega um livro da Wicca, Feitiçaria Moderna, de Gerina Dunwick. Ela diz assim, os alimentos pagãos tradicionais do sabá, do solstício do inverno são, segura, peru assado, nozes, meu Deus, bolos de fruta, bolos redondos de algarávia, gemada e vinho quente com especiarias. Nossa! Aí você pega o livro de Mirella Faur, o livro Mistérios Nórdicos, Deuses, Runas, Magias e Rituais, página 38, diz assim, eu gosto de citar as referências, porque da última vez que eu estive aqui, posso até fazer esse parênteses? Claro. Eu fiquei 3h30 falando aqui, e eu estava falando sobre o Al-Maward, e aquela teoria sistemática dele lá, que Al-Dar Islam, Al-Dar Harb, casa de Islã, casa de... E eu citei 1000 anos antes de Cristo. Aí o pessoal no chat, pô, mas como assim? Não existia islamismo 1000 anos antes de Cristo? E não é 1000 anos antes de Cristo, é 1000 anos depois de Cristo. Ah, tá. Só que aí eu tava tanto tempo falando aqui que eu só falei antes e depois, então eu vou aproveitar para corrigir aqui pro pessoal que questionou. Então, citando as referências aqui, ó, esse livro Mistérios Nórdicos, o que ela fala? Na noite do solstício comemora-se o Yule reunindo familiares e amigos para um bloco, seguindo da tradicional ceia e troca de presentes. Como decoração, usam-se guirlandas de velas e folhagens à árvore, enfeitada com símbolos mágicos, rodas, estrelas, globos, trevos, ferraduras, etc. Então, simbolicamente, esse ritual representava o renascimento do sol. O que ele tem a ver com Jesus? Todo esse ritual, árvore de Natal? Nada! Você não vê nada disso nas escrituras. Então os antigos nessa época aqui, eles homenageavam também os elfos. E como é que eles faziam isso? Eles deixavam oferendas nos galhos das árvores, inclusive das árvores como o pinheiro, principalmente nos pinheiros. Por isso a origem da árvore de Natal ser um pinheiro. Então por que todo dezembro eu vou atrás de um pinheiro para colocar na minha casa, ou eu vou montar uma árvore que tipifica um pinheiro para botar na minha sala? De onde nasceu isso? Está aqui, ó. São desses rituais. Então entre os celtas teve essa história dos dias mais curtos e dos dias mais longos, e essa celebração era a morte do sol e a aparição da deusa para fazer o sol renascer. Aí eu vou usar uma enciclopédia católica, edição de 1911, ela diz assim:
A festa de Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Então, inclusive, os católicos no início do século passado se posicionavam dessa forma. Eles tinham essa clara leitura de que essa celebração, como nós a celebramos hoje, não era uma festa cristã.